Bom, para quem me conhece, sou o Tarcísio. Para quem não me conhece, eu continuo sendo o Tarcísio. Galera, antes de eu prosseguir com essa aula, eu queria avisar vocês que ela está sendo montada em cima do conteúdo da apostila de Química do módulo 19, no capítulo 2. Tranquilo? Essa apostila vocês têm em casa. Então, segue a videoaula. Nessa aula, vamos falar sobre os compostos aromáticos. Os compostos aromáticos, eles têm uma característica, que é o anel benzeno, que geralmente vai ser representado de duas maneiras. Então, como comentado, os compostos aromáticos, galerinha, eles têm a presença sempre de um anel benzênico, que pode ser representado geralmente de duas maneiras, ou com 3 insaturações, ou com a forma de ressonância, onde ele fica com um anel no meio. Vamos tentar então entender o comportamento do anel benzênico. São ali os 6 carbonos que ficam rodeados, por 6 hidrogênios e que dentro da estrutura tem 3 insaturações. Só que essas insaturações, galerinha, elas não têm um lugar fixo. Apesar de elas sempre ficarem intercaladas, elas podem ir alternando, trocando a sua posição. Por isso que nunca tem como saber exatamente aonde está essas insaturações. Aí então onde nós damos aquele aspecto de ressonância, daí que vem o desenho do anel aromático, a representação com o anel aromático. Vem a formação desse composto, no caso que seria o C6H6, que é o que vocês conhecem como benzeno, que é o que dá característica a esse grupo. Mas o benzeno, então, ele pode ter radicais junto a ele? Pode. Ali no primeiro exemplo, não precisa numerar, conforme as regras, ficaria o metilbenzeno, ou também conhecido como tolueno. Já no segundo exemplo, então, há necessidade de fazer a numeração, que nessa situação pode ser feita sentido horário ou anti-horário, onde ficaria 1,3,5 trimetilbenzeno. Eu posso ter um anel aromático com mais de um radical? Sim, eu posso. Nós já vimos no exemplo anterior que é possível. Nesse exemplo, eu coloquei 3 anéis aromáticos. Ambos têm 2 radicais. No primeiro exemplo, eu tenho os radicais na posição 1 e 2. No segundo exemplo, eu tenho os radicais na posição 1 e 3. E no terceiro exemplo, eu tenho os radicais na posição 1 e 4. E como que ficaria a nomenclatura sistemática? No primeiro exemplo, ficaria o 1,2 de metilbenzeno. No segundo exemplo, o 1,3 de metilbenzeno. E no terceiro exemplo, o 1,4 de metilbenzeno. Então podemos ver ali que a única coisa que mudou entre os 3 exemplos foi a posição onde os radicais se apresentam. Na química orgânica, essas posições 1, 2, 1, 3 e 1, 4, elas também podem ter um nomezinho especial. Na posição 1, 2, eu posso utilizar a palavra orto, que vai ser representado pela letra O. Ali na posição 1, 3, eu posso utilizar a palavra meta, que vai ser representado pela letra M. E na posição 1, 4, eu vou utilizar a palavra para, que vai ser representado pela letra P. Como então vão ficar o nome, como ficarão o nome desses compostos? Ficarão o seguinte: no primeiro exemplo, na posição 1, 2, vai ficar o dimetilbenzeno. No segundo exemplo, na posição 1, 3, vai ficar M dimetilbenzeno. E no terceiro exemplo, na posição 1, 4, vai ficar para ou P dimetilbenzeno. Também podemos ter outros nomes especiais. Sabemos que quando temos apenas um
anel aromático, o nome dele é benzeno. Mas quando temos dois anéis aromáticos juntos um ao outro, onde teremos então o naftaleno, a naftalina que vocês conhecem. Podemos ter ele também ali, ligado em 3, onde vamos ter o antraceno. E vocês podem ter ele em 3 também, só que um lá em cima. Esse vocês vão chamar de fenantreno. E ainda temos aí mais alguns nomezinhos especiais. Sabemos que quando o anel benzênico tem apenas um radical, chamamos ele lá de tolueno, como já vimos em alguns exemplos anteriores. Agora, quando ele apresenta 2 radicais, chamamos ele de xileno. Então, podemos também colocar a nomenclatura usando a palavrinha xileno, onde eu posso ter o orto xileno, o meta xileno e o para xileno. Lembrando que a nomenclatura sistemática dos aromáticos também segue as regras da IUPAC. Saber as regras de nomenclatura é muito importante para vocês, porque vai ajudar vocês nas provas e futuramente nos vestibulares. Bom, galerinha, essa foi a aula de hoje. Aos alunos do terceiro ano do ensino médio da disciplina de Química do Liceu Catarinense, vocês devem pegar a apostila de vocês lá do módulo 19, lá no capítulo 2, e ir até a página 13. Nela, vocês devem fazer as atividades 1 e 6. Tranquilo? Desejo a vocês bons estudos e que tudo isso passe logo. Tchau, tchau.